Bom, então vamos lá. Inibidores da recuperação de uma hérnia de disco, tá? 9 minutos depois, vamos tocar aqui no Instagram, depois a gente faz um ajuste de som lá para a live também ficar gravada e poder ser acessada posteriormente. A gente pede desculpa pelos transtornos, mas vamos tocar aqui como a gente pode hoje, tá? Então, o que são os inibidores da recuperação de uma hérnia de disco? Inibidores são condições que quando aparecem, quando se manifestam no corpo da pessoa, no organismo da pessoa, elas criam um empecilho, seja por situações que combinam duas ou mais situações que são dificultadores, seja por algum aspecto de saúde de maneira geral, sejam aspectos que envolvem inclusive a parte psicoemocional também da pessoa, tá? Então eu vou explicar cada um desses 7 que eu selecionei para falar aqui para vocês hoje, tá? Não são os únicos, tá? Não são os únicos, mas a gente selecionou esses 7 para a gente poder debater, senão a gente não termina a noite, não é verdade? São muitos assuntos para a gente poder discutir. Muito bem. Primeiro ponto importante, que é um inibidor, que é uma condição de associação de problemas, tá? Então, quando a pessoa tem um único tipo de diagnóstico, um único tipo de problema, ele tende a ter uma curva de solução mais rápida. Ele tende a ter um comportamento mais típico dentro de uma história natural de evolução positiva, tá? Então, quando você pega um problema de coluna, ele tende a se recuperar em no máximo até 3 meses. Em um mês, ele reduz muito. A maior parte dos casos se reduzem, se amenizam a dor em um mês, tá? Mas a estatística mostra que mais de 90% dos problemas vão melhorar em até 3 meses. Muito bem. Quando é que a gente tem um problema? E isso é muito frequente, porque a gente vê pessoas que não melhoram. A gente vê situações que vão se cronificando. E aí, nesses casos, muitas vezes pode estar atuando alguns desses inibidores da recuperação. Quando você tem, então, diagnósticos associados, então você tem uma hérnia de disco, mas você também tem uma espondilolistese, por exemplo, que é um problema de alteração anatômica das vértebras, onde você tem uma alteração de organização anatômica. Ou então, quando a pessoa tem, além de uma hérnia de disco, ela tem um quadro de fibromialgia. Ou então a pessoa tem um outro problema sistêmico, por exemplo, uma diabetes, tá? Uma diabetes mellitus, diabetes tipo 2. Ou então a pessoa tem uma espondilite anquilosante ou uma doença reumática. Então vejam, você tem um acúmulo de diagnósticos ou uma situação complexa, é uma situação de diagnósticos associados que podem interferir no desfecho positivo desse problema desse paciente. Então, quando você não melhora e não consegue ter uma solução completa do seu problema, às vezes tem algum quadro de situações em que você precisa olhar, você precisa examinar para verificar se tem algo a mais para ser olhado, né, e descartado, tá? Principalmente quando passa de 3 meses e a pessoa não teve um bom resultado. Então, levar em consideração se existem outros diagnósticos, tá bem? Bom, além disso, por exemplo, a pessoa pode ter um problema de saúde, né? A condição de saúde, ela não tem, por exemplo, um problema, um diagnóstico definido.
Sim, Sandra, doenças autoimunes estão nessa lista sim, tá? Porque elas criam essa complexidade. Em alguns casos específicos, a doença autoimune atua diretamente na coluna. Então, tem alguns casos em que sim, né? A própria fibromialgia, ela é considerada uma condição, uma doença reumática que atua diretamente na coluna também, tá? Então, é importante a gente saber que diagnósticos associados, quando tem um problema associado, o diabetes, por exemplo, é comum, é muita gente que tem esse problema. Quer ver uma outra coisa de diagnóstico associado que não é necessariamente na coluna, que aí vai comprometer a saúde, que é o segundo inibidor da recuperação de uma hernia de disco, de uma boa recuperação de uma hernia de disco, é a precariedade da saúde, é o nível de comprometimento da saúde geral da pessoa. Então, isso pode, por exemplo, ser afetado por um quadro de insônia, por um quadro depressivo, tá? Então, às vezes, condições que comprometem a saúde sistêmica da pessoa podem afetar extremamente a condição, as bases ou as condições de reservas de saúde da pessoa, tá? O que eu chamo de reservas de saúde? Reservas de saúde são as suas condições basais de saúde, quão saudável você está e o quanto que você se sente bem para que o teu corpo possa se recuperar, para que o teu corpo possa ter energia, ter subsídios, ter bioquímica suficiente e não só isso, né, gente, até mesmo ter disposição mental de fazer exercício, tá? Então, às vezes a gente nota que um quadro associado de doenças, por exemplo, emocionais, de natureza psicoemocionais, podem afetar não diretamente na coluna, sabe? Apesar de sim, o seu corpo, né, a tensão física, a postura, a gente viu na semana passada o quanto que isso pode interferir na recuperação dos problemas de coluna. Mas a disposição íntima, a disposição pessoal de trabalhar, de fazer exercícios para você se recuperar, pode sim ser um fator que vai interferir em muito na capacidade de recuperação do seu corpo, tá? Então, mesmo assim, aqueles casos que poderiam até resolver rapidamente, né, devido assim a um diagnóstico ou um prognóstico bom, às vezes a pessoa não responde, entende? Não responde. Por mais que o tempo passe, ela tome remédios, ela não consegue às vezes ir no ponto principal, que muitas vezes envolve exercício, tá? Então, isso acaba sendo um tipo de inibidor dessa recuperação completa, tá? Vocês estão entendendo essa abordagem? Estão compreendendo? Estão conseguindo identificar, talvez, no caso de vocês, algum inibidor que talvez esteja te atrapalhando a melhorar, ficar 100%? Né? A Sandra já comentou ali, doenças autoimunes. Maria Luísa, existe exercício para vertical? Como assim? Eu não entendi o que você quer dizer para vertical, Maria Luísa. Exercício para vertical. Não sei, explica melhor para mim, que aí eu te respondo. A parestesia é normal não sumir após 7 meses de tratamento? Olha, você vê, você tem que tentar entender o seguinte, o que está atrapalhando de recuperar, né? Então, dentro do nosso assunto de hoje, talvez você possa encontrar alguns pontos importantes para você entender, entendeu, Cheyenne? Para você entender o porquê o teu corpo ainda não deu fim nessa questão da parestesia, tá? A parestesia, os sintomas neurais, de modo geral, eles podem responder rápido ou podem responder muito devagar.
depende do nível de problema ou depende do nível que chegou o seu problema, sabe? O nível de agravamento que teve durante o processo da crise que você teve. Então, muitas vezes a pessoa ela vai melhorando a dor, mas ela fica ali com um pouco de formigamento, uma dormência em áreas específicas. E isso às vezes melhora, às vezes demora para melhorar e às vezes não melhora, tá? Então, por exemplo, tem casos de comprometimento neural mais específico que, se não muda absolutamente nada em 3 meses, as chances reduzem muito de melhorar. E às vezes, se não muda absolutamente nada em 6 meses, ele já não muda mais. Então, vai depender do seu caso, tá? E também de uma boa avaliação, porque de repente você faz uma mudança no seu tratamento e você começa de novo a sentir a melhora, tá bem? Angelita, boa noite, linda. Obrigada. Sou depressiva, sou ansiosa, sofro muito com a coluna. Então, é importante a gente não desprezar a parte que envolve o sofrimento psíquico, tá? A gente, às vezes, a gente vê pacientes, a gente vê pessoas com problemas que elas tentam manter ali a atuação, o serviço, a atuação diária, muitas vezes com um esforço tremendo, né? Um esforço muito grande para manter a rotina. E, gente, tem muitas formas de manifestação depressiva, tá? Tem manifestações depressivas que a pessoa se isola, mas tem outros tipos de manifestação depressiva em que a pessoa ela enche de coisas a própria vida, enche de trabalho, enche de atuações para não parar, entende? Para que ela consiga, é como se ela desse um estímulo o tempo todo do sistema nervoso simpático para que o corpo dela continue sempre em movimento e ela não consiga, e ela não tenha que parar para pensar naquela questão que ela precisa resolver. Então, é sempre interessante quando a gente pensa em diagnósticos associados e nesse segundo item, que é um segundo inibidor, que é o nosso processo de saúde, a nossa vida, como que é a nossa saúde de modo geral, é muito importante que a gente tenha um momento de parar e cuidar disso, né? Não tem jeito, em algum momento o seu corpo ele vai te dando alarmes, esses alarmes podem se tornar cada vez mais fortes, não é mesmo? Vocês que passaram já por isso vão lembrar ou vão saber isso que eu estou falando, e os alarmes vão ficando cada vez mais agudos, mais fortes, né? Porque o corpo e a mente, eles estão ali a serviço seu, né? Então, se você está passando por uma dificuldade emocional de alguma natureza, é importante olhar para isso e conduzir com um profissional especializado, com ajuda especializada, para que você tenha um pouco mais de alívio, um pouco mais de conforto e direcionamento de tratamento, tá? É tão importante isso, gente, não vale a pena ficar adiando ou ficar com um incômodo, sabe? Tratamento existe para isso, né? A Maria Luísa, sinto dores na cervical, incomoda bastante ao deitar, não durmo bem. Gostaria de saber se existe um tipo de exercício que melhore as dores. Então, Maria Luísa, hoje o nosso tema, nós estamos falando aqui sobre os inibidores, principais inibidores da recuperação de um problema de disco ou de um problema de coluna, tá? Você pode aplicar esse conhecimento de hoje ao seu caso e observar, será que tem alguma coisa que cabe a mim, que eu tenho condições de modificar? Será que tem alguma coisa, por exemplo,
Será que eu posso fazer algo que vai melhorar a minha saúde? E por isso eu vou ter um aporte maior de saúde para que o meu corpo estabeleça a própria cura, a própria regeneração tecidual, a cicatrização desses problemas. Será que tem algo que eu posso fazer? Então, para você melhorar, você tanto precisa de fazer coisas e muitas vezes modificar certas coisas que não te ajudam, que inibem a sua melhora, que travam o seu corpo de melhorar, bloqueiam o seu corpo de melhorar. E certamente existem sim exercícios que melhoram as dores. Certamente a atividade, tanto atividade física, né, quanto o tratamento, que aí o tratamento, o que significa? Qual é a diferença entre a abordagem de tratamento para atividade física, tá? O tratamento, ele tende a ser específico, direcionado, pontual, assim, com foco no seu problema, com foco na fase que está o seu problema. Eu vou falar sobre um dos inibidores, que é o nosso próximo inibidor. Deixa eu até ir riscando aqui as coisas que eu já falei. O próximo que eu vou falar é sobre ações de tratamento descoordenadas. Quando você faz ações de tratamento não coordenadas ou não alinhadas com a fase que você está, você pode ter um inibidor da sua recuperação, tá? Você pode ter um problema na sua recuperação. Por quê, Michele? Por quê? Se eu estou tratando, eu deveria melhorar. Sim, mas vocês já passaram pela situação de mesmo em tratamento você não melhorar? Já aconteceu com algum de vocês isso? Você trata, passa lá, faz 40 sessões de fisioterapia, toma remédio assim, ó, meses seguidos e nada do problema melhorar? Várias pessoas já relataram isso, tá? E geralmente a razão de ser disso são ações de tratamento, atitude de tratamento, decisões de tratamento que estão descoordenadas. Tem momentos que você deve movimentar pouco e específico. Tem momentos em que você deve movimentar muito e generalizado, abrangente, colocando o seu corpo todo em prol da movimentação. Mas tem momentos que você tem que ter medidas específicas, desinflamatórias, movimentos mais ajustados, movimentos que você vai acalmar, drenar líquidos inflamatórios do corpo. E tem momentos que você vai ajustar e tem momentos que você vai ativar, que você vai desenvolver, você vai preencher lacunas, entende? Então, essas ações de tratamento, se elas estão coordenadas, show! A tendência é a aceleração do processo de melhora. O objetivo final de todo o tratamento é encurtar o problema, encurtar a duração do problema. Mas eu sei que às vezes, por desconhecimento, você às vezes toma algumas decisões ou procura recursos que eles não são tão específicos para o teu problema naquela hora. Então, por exemplo, a pessoa que passou da fase aguda, que já não está mais naquele problema mais sério, mais agudo, mais limitado, sabe? A pessoa não pode ficar no remédio. Se ela ficar só no remédio, esperando aquilo passar, de braços cruzados, torcendo para acontecer um milagre e a dor passar, a dor ir embora, isso não acontece. Normalmente, você precisa recuperar a movimentação natural daquela porção da tua coluna, daquela área do teu corpo, entende? É isso que vai fazer o seu corpo dar as respostas que você gostaria de ter.
E dentro desse quesito, né, colocando ainda dentro dos inibidores, né, o quarto inibidor que eu vou falar para vocês é usar apenas recursos passivos. Recursos passivos são recursos que são de fora para dentro. Então, por exemplo, você ingerir uma medicação, você passar por algumas técnicas que aplicam em você, uma massagem, uma compressa, algo que façam em você, mas que não ativam as propriedades e as forças do seu corpo em prol do autoajuste, em prol da auto-recomposição, auto-recuperação do seu corpo, entende? Então, quando você faz muito uso de recursos passivos aplicados no seu corpo, técnicas aplicadas, gente, seja a melhor técnica. Se você não está tendo resultado e você só vem aplicando técnicas passivas, talvez seja o momento de você coordenar isso com outras formas, com movimentos terapêuticos, com movimentos restaurativos. Caso contrário, a tendência é que seu corpo vai chegar até um limite e não vai melhorar mais, tá? É muito importante a gente saber usar as coisas, usar as tecnologias, mas aplicadas da maneira correta, dentro de um limite correto, dentro da resposta de acordo com a resposta que você está tendo. Porque mesmo que você fique 100% sem dor, se você só usou recursos passivos para melhorar, o seu resultado é limitado. Entenderam isso? Entenderam bem? Isso é muito importante. Eu peço que vocês gravem essa informação, tá? Porque se vocês prestarem atenção nisso, o que vai acontecer é que a tendência é que vocês mudem de fase, tenham melhor resposta, tenham melhor atuação, beleza? Então prestem atenção nisso, tá bom? A Thelma está perguntando, a parte da lombar não doeu mais, porém também fiquei com parestesia. Chega a doer quando eu apalpo minha coxa. Voltei às atividades físicas, estou fazendo pilates e musculação. Mas sinto quando forço um pouco mais. Pois é, Thelma, na verdade, Thelma Lígia, não sei se é Lígia ou se é Thelma que eu te chamo. Na verdade, a parestesia mostra um sofrimento do nervo, tá? O sofrimento neural, ele está presente quando você tem ali um amortecimento da área, tá? Então, amortecimento diz respeito ao nervo, formigamento diz respeito ao nervo, tá bom? Então, essas são as manifestações típicas do nervo. Claro, a dor também, tá? Mas a dor, muitas vezes, a gente manipula melhor, a gente movimenta e muda a característica da dor de uma maneira mais rápida. A parestesia nem sempre ela é rápida, pode até ser. Às vezes, tem pacientes que de um dia para o outro, ou às vezes mesmo no próprio consultório, durante as teleconsultas também, a gente faz movimentos e a pessoa imediatamente já apresenta uma mudança na capacidade sensitiva, tá? Isso já denota uma interface ali de movimento ou de posição articular interferindo ali naquele problema, naquela dor, naquela parestesia e naquele formigamento. Mas normalmente isso não é sempre que acontece. O mais comum é demorar um pouco mais para ter a resposta. Então vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui nos inibidores que a gente falou até o momento. Então, diagnósticos associados, tá? Então, quando a pessoa tem outros tipos de diagnóstico junto com uma hernia de disco,
tá? Ou com algum outro problema degenerativo, com algum outro problema de coluna, tende a dificultar um pouco mais a resposta da pessoa. Saúde precária, atrapalhando o poder de cura do corpo, é um grande inibidor que afeta não só problemas de coluna, mas de todo tipo, de toda a natureza de problemas de saúde do nosso corpo. Ações de tratamento descoordenadas, principalmente quando elas não estão respeitando as fases de recuperação de um problema. Então é quando a pessoa começa o fortalecimento antes de melhorar a mobilidade, ou então quando ela passa muito tempo tomando remédios e não passa pelo processo do movimento, do exercício. Isso atrapalha e demais, atrapalha muito a recuperação da hérnia de disco. Usar apenas recursos passivos, tá? Então, esses 4 que a gente falou até o momento de inibidores de uma boa recuperação da hérnia de disco. O 5º item que eu quero trazer para vocês é você não aproveitar o timing certo de evolução de um problema. Isso pega muita gente e ninguém olha para isso, ninguém dá valor. Porque muitas vezes, gente, quando você tem um alívio do teu problema, é a hora de você preencher as lacunas que você tem, lacunas de força, lacunas de mobilidade, lacunas de conhecimento. Você precisa aprender o que aconteceu que te conduziu a desenvolver aquele tipo de problema. É nessa hora que sua cabeça esfria e que você tem condições de pensar com a ajuda de um profissional e de entender um pouco mais sobre o seu problema. Essa é a hora que é a hora de você entrar e ser meu aluno no Movimento Vencedor, ou então no hérnia de disco controlada, e você aprender tudo sobre aquele problema. A hora que você pega para você a responsabilidade, que você entende, eu preciso cuidar de mim, e você pega o timing das coisas, sabe? Você já está um pouco melhor, aí você pega o timing, entende? Você começa a fazer iniciativas e começa a fazer uma série de ações coordenadas que vão te colocar numa condição melhor do que a que você estava antes mesmo de ter a crise. Porque é muito comum que a gente perceba e que os pacientes percebam isso, de que mesmo antes de ter a dor, mesmo antes de ter a crise, já tinha limitação, né? Então, quando você percebe que aquela limitação ela já estava ali há algum tempo, a hora que você tem uma janela de oportunidade dentro do seu processo de melhora, é a hora de você começar a fazer alguma coisa. É a hora de você agir, é a hora de você ganhar margem. É a hora de você imaginar que daqui a pouco você vai querer fazer uma viagem, ou que você vai querer voltar para a tua atividade física, ou que você vai ter um filho, vai ter netos, ou você vai precisar pegar um peso, e você vai precisar do teu corpo são, vai precisar confiar no teu corpo, né? Só que às vezes as pessoas não pensam nisso. Esse timing certo de evoluir e de preencher as lacunas geralmente é desprezado. As pessoas pensam que o tempo sozinho cura. Não é bem assim. Pode até ajudar, o tempo ajuda a curar muitas feridas, mas sem uma intenção, a tendência é que o tempo passe e que o corpo fique igual, ou que ele acomode ali alguns problemas. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que passa um tempo, a pessoa volta a ter crise, volta de novo a agudizar, volta de novo a ter aquele problema comprometido. Então, as fases de recuperação, elas precisam ser observadas até a fase 5, que é uma fase onde você já se diverte com o seu corpo, você já explora as potencialidades do seu corpo,
você já não tem receio, você está descobrindo que existem limitações muito antes de ter o problema, muito antes de ter dor, muito antes de ter dificuldade com o seu corpo, tá? Então é muito importante isso, tá bom? O sexto inibidor é ter medo de voltar a fazer atividade física e a dor piorar. Esse pega muita gente. Então a pessoa, ela melhorou, ela já voltou à vida normal, já voltou ao trabalho, já voltou às atividades regulares da própria vida, mas ela ainda tem medo, ela não consegue voltar para a atividade física, ela está meio que travada em termos de atividade física porque tem medo de piorar, tá? Então esse inibe a melhora, inibe você ficar 100%, por quê? Porque você vai ficar limitado fisicamente. Não adianta você achar que pela dor não estar aguda, o problema está resolvido. Não é por você não ter dor naquele momento, ou uma dor incapacitante naquele momento, que o seu problema está resolvido. Você precisa enfrentar a recuperação da mobilidade, você precisa enfrentar a atividade física, o retorno à atividade física, até para você experimentar. E se não consegue ainda fazer isso sozinho, conte com a ajuda da gente, conte com a nossa ajuda, ajuda profissional é para isso, gente, é para isso. Os cursos estão aí para isso, os atendimentos estão aí para isso. E é muito interessante porque às vezes você faz uma atuação pontual, explica para a pessoa todo o quadro dela, todo o momento em que ela está, qual é o procedimento que precisa ser feito, e rapidamente ela dá um salto enorme de recuperação, dá um salto gigante na própria liberdade de movimento, na confiança no próprio corpo, porque é óbvio que a gente, quando a gente não é da área, a gente tem a dificuldade, né, em relação a isso. Então, isso é um grande inibidor, o medo é um grande inibidor. Focar o último item, que aí depois eu vou responder as perguntas de vocês que já estão chegando ali. O último item é focar demais no diagnóstico, no nome do seu problema. Tem um momento do tratamento em que você abre mão, é como se ficasse pequeno demais o nome do seu problema. E só quem usufrui disso, dessa tranquilidade, é quem passa pelas fases e passa pelas fases de recuperação com uma boa orientação para se informar sobre o problema, né? Para que você entenda, não é que você vai precisar entender tudo sobre coluna, tudo sobre anatomia, fisiologia, cinesiologia, não é isso que eu estou falando. É só você aprender algumas coisas que no seu dia a dia, ao colocar em prática, vão reverter numa melhora assim muito mais acelerada. Porque se você não tem isso, você tem uma espécie de inibidor de recuperação. Se você tem certos conhecimentos, se torna um acelerador da melhora, entende? É bem assim, é um inibidor e o outro é o acelerador. Você aprender certas coisas acelera a melhora do seu problema. Você ignorar certas coisas, ou então somente saber na teoria, não saber colocar aquilo em prática, acaba inibindo a melhora do seu problema, entende? Então, são esses os maiores inibidores da recuperação de um problema de disco. É óbvio que aqui eu poderia detalhar muito mais, aí eu vou olhar aqui as perguntas de vocês, o que é que vocês têm aqui de dúvida, que a gente pode entrar em alguns detalhes a mais, tá bom? A Michele
Tudo bom, Michele? Você sempre está aqui. Muito bom. Eu passei por isso. Na fase 4, teve um dia que fiquei muito nervosa. Acordei com muitas dores na torácica e fui na físio. Não sabia, não havia feito nada diferente. Daí ela perguntou se dormi nervosa. A tensão me causou várias contraturas. Então, olha que interessante esse relato seu, Michele. Provavelmente vocês já me ouviram falar sobre um determinado assunto, que é o seguinte: o nosso corpo ele precisa ter condição de passar por estresse, porque, gente, o que a gente tem como certo na vida é que nós teremos momentos de estresse, certo? Estamos de acordo? Isso faz parte, viver envolve estresse. É difícil a gente admitir que existe, inclusive, deixa eu só fazer um ponto parágrafo aqui, ó. Existe, inclusive, estresses positivos, tá? O estresse na vida é quando a gente sai do normal, a gente sai do basal. E esse sair do estresse e voltar um pouquinho acima é o que nos torna cada vez mais aptos como seres vivos, tá? Então nós como seres vivos, quanto melhor, nós estaremos melhor quanto mais adaptados nós estivermos a diferentes tipos de clima, geografia, trabalho, ambiente, estímulos, demandas, alimentos. Então, a capacidade de adaptação do ser humano é o sinônimo de saúde. Então, quanto mais saúde uma pessoa tem, maior é a capacidade de adaptação dela, tá? Calma que eu vou chegar no meu ponto, você vai entender o meu ponto, Michele, se é que você já não entendeu. A gente precisa ter uma elasticidade no nosso corpo, né, e uma capacidade no nosso corpo de sofrer estresse, de passar por alguns problemas e se sair bem com isso sem que o nosso corpo sinta tanto isso. E sabe o que nos dá isso? Sabe o que treina o nosso corpo para isso? Exercício físico, atividade física. A atividade física de uma pessoa deveria ser equivalente ao nível de estresse que ela tem na vida. Então faça as suas contas. Eu tenho um estresse emocional elevado? Eu tenho um estresse profissional? Eu tenho estresse na minha vida pessoal? Eu tenho estresse no meu trabalho? Eu tenho estresse de que tipo? Qual é a característica dessas demandas que eu tenho? A atividade física sua, se ela corresponder ao nível de estresse que você tem, ou seja, você precisa estressar o seu corpo para que ele tenha condições de adaptação, ele te ajude a estar mais adaptado para a sua vida. Caso contrário, você vai estar sempre numa corda bamba, entende? A cada pequena oscilação, o corpo vai sentir muito mais. E claro, é melhor que a gente tenha condições físicas mais bem resolvidas para que a gente possa também levar ou elevar as nossas condições psíquicas, para a gente conseguir também, com o passar do tempo, ser mais maduros, lidar melhor com os estresses, perceber melhor aonde estão as nossas limitações também nessa área e lidar com elas. A gente falou muito sobre isso na nossa mentoria, que inclusive terminou esse sábado agora, e foi muito interessante, onde nós falamos sobre o fluxo da vida, né? Esse fluxo contínuo da vida, ele precisa continuar, ele precisa seguir. E a gente precisa saber trabalhar e não impedir ele de acontecer. Colocar o nosso corpo em movimento é como que respeitar o fluxo da própria vida.
Então, essa é uma boa reflexão para a gente pensar. Quando a gente tem a tensão muscular muito no limite, a tendência é que a gente vai sofrer mais crises, é que a gente vai sofrer mais com as dores, é que a gente vai acabar por sofrer mais com o estresse de maneira geral. Gente, eu sei que tem uma galera chegando aqui. Nossa live hoje no YouTube bugou, mas eu queria pedir para vocês, óbvio, não deixem de me seguir aqui no Instagram, né? Eu sei que às vezes vocês já seguem, mas quem ainda não segue, acompanhe aqui a gente também, que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Para vocês também. A Juliana comentando que fez 25 sessões, tá vendo? Olha, gente, é muita sessão. Fisioterapia, ela será tanto melhor para você quanto mais específica e pontual for. É muito importante a gente ter essa noção, sabe? Tanto nós como profissionais, quanto vocês também como pacientes. Só melhorou quando comecei a me movimentar. É o que eu falo. Sempre vai ter a necessidade da gente ter a nossa autorresponsabilidade. O dia em que vocês, de fato, realmente compreenderem o que eu venho batendo na tecla aqui, quanto tempo? Já vai fazer 1 ano. Se é que já não fez 1 ano de lives seguidas, toda segunda-feira, a gente sempre tocando nesses assuntos, sempre trazendo esse tipo de tema para isso. É para isso, é para a gente poder se ajudar no sentido de ter esse embasamento. Eu sei que é difícil, tem um momento em que o medo é maior, mas com a ajuda certa, com as informações certas, vocês vão passar para a próxima fase. Quem tem protrusão de L5, S1 pode fazer natação para melhorar? Gui, o melhor é fazer um tratamento, tá? A natação é uma atividade física que pode vir ou como suporte, se você já faz, ou após você tratar o seu problema. Vai tratar, se você tem um problema, principalmente se você tem um problema irradiado, se você tem um problema inicial, é mais rápido, você aprende, você tem os cuidados ao longo do seu dia, porque não é uma atividade física que pode ser assim a única solução para a sua questão. É sempre importante que você tenha a atividade física como suporte. Se ainda não tem, você converse com um profissional que vai te ajudar para você se encaminhar nesse sentido, mas é importante que você saiba que seja natação, seja musculação, seja qualquer esporte ou qualquer atividade física, que ela venha no momento certo, para que você não incorra nesse erro que eu comentei, que foi o nosso item 3 dos inibidores, que são ações descoordenadas. Ações descoordenadas de tratamento não devem ser feitas, porque senão você antecipa fases, atropela, tenta passar na frente em algum momento, tá? Além disso, também você tem que tomar cuidado para não ficar com medo de voltar para a atividade física. Se você tratou, se você ficou bem, bora para a atividade física. Não é para ficar também esperando demais, entende? Tem que ter a fase certa e um bom profissional vai saber te indicar a fase certa de você voltar ou recomeçar a natação. Quais atividades, além de pilates, para quem tem hérnia de disco extrusa pode fazer? Mesma coisa, mesma resposta exatamente que eu acabei de dar para o Gui, Cheyenne, é para você. O mais importante é tratar para ver o que foi que gerou em você essa hérnia de disco extrusa. Cada paciente, gente, tem uma apresentação sintomática diante de um problema. Tem pacientes que têm hérnia de disco extrusa e não tem absolutamente nada. Tem pacientes que ficam totalmente vulneráveis com uma grande
incapacidade de fazer coisas muito simples. Então tem que ver quem é você nesse rolê, entendeu? Quem é você nessa história, em que fase do problema você está. Tem uma live que eu fiz, que está salva, onde eu explico sobre as fases de recuperação de uma hérnia de disco. Então seria legal você verificar essa live, aprender sobre esse assunto, porque lá é justamente onde eu explico o tipo específico de movimento que cada fase requer. E no início de um tratamento de hérnia de disco, você tem que fazer um tratamento. Depois você vai fazer o que você quiser ou que tiver ao alcance. Uma outra coisa também interessante que eu sempre bato na tecla é o seguinte: são 3 momentos principais, né, de uma recuperação. No momento inicial, você faz o que você consegue. Depois você faz o que você precisa, para depois você fazer o que você quer, o que você gosta. Então você tem que ter essa noção de colocar as coisas na hora certa, no momento certo na sua vida, tá? Para justamente você ter mais resultado, para você ter mais melhora, para você ter uma resposta mais acelerada, tá bom? Tô vendo aqui que não temos mais perguntas por hora. Então, minha gente, a gente vai ficando por aqui, também já está na nossa hora. Eu espero que vocês tenham entendido que é muito importante a gente olhar para um problema como a hérnia de disco e olhar para a pessoa que está sofrendo esse problema. Então, não é somente sobre um diagnóstico, é sobre um quadro de uma pessoa, de um paciente que está com algumas coisas de repente associadas, sejam aspectos de outros diagnósticos. Por exemplo, ninguém perguntou sobre diabetes, mas o problema do diabetes é que ele atrapalha muito a cicatrização. E cicatrização é um problema muito importante em um quadro de hérnia de disco. Tanto que o primeiro módulo do meu curso Movimento Vencedor e do hérnia de disco controlada, eu falo sobre cicatrização e tudo o que precisa o corpo da gente ter para ter uma boa cicatrização. Tão importante que é esse tema, tá? Então, a cicatrização, ela pode ter a interferência de um problema de diabetes, por exemplo, né? Diabetes tipo 2, as alterações bioquímicas do próprio corpo, a falta de certos nutrientes, a falta de atividade física, porque o estímulo que o corpo tem para estar vivo, para estar em movimento, é o que manda na deposição de colágeno das estruturas do nosso corpo como um todo. Então, a cicatrização também depende disso, tá? Então, as ações coordenadas de tratamento, você não usar em excesso recursos passivos, por mais gostosinho que seja uma massagem, um relaxamento, né, gostoso, uma técnica manual, vai ser necessário você colocar teu corpo em ação, teu corpo em movimento. Ter medo de voltar a essa atividade física também não ajuda. Se você tratou, se você teve um acompanhamento, se você chegou nas últimas fases de reabilitação, o seu tratamento vai terminar na sua atividade física. É lá que as coisas vão acontecer. E de uma orientação profissional para você passar a observar na sua atividade física o que é necessário para você tanto cuidar do seu corpo quanto ir levantando o nível, né, de saúde que você tem. Quanto mais habilidades você tem no seu corpo, mais saúde você tem. E principalmente não desperdicem o timing certo de evoluir. Se você está num bom timing, se você está se sentindo bem,
venha trabalhar comigo, venha ser meu aluno, aproveita esse momento para você amplificar a sua melhora. Se você também não está num bom momento, se você quer aprender mais sobre isso, sobre essas estratégias e colocar em prática junto comigo, também fica o convite para vocês serem meus alunos. O link da bio tem todas as informações, a gente tem o vídeo explicativo. Consultem esse material, vejam esse material, vejam a preciosidade das informações que estão ali para esse timing ser bem aproveitado por vocês, tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos, obrigada para quem estava no YouTube, veio para cá, desculpa mais uma vez pelos nossos problemas técnicos e eu espero depois se aproveitar, né? A gente gravou aqui o áudio. Vamos ver se depois a gente consegue aproveitar lá e deixar esse vídeo lá gravado também para depois. Beleza? É isso aí, gente. Então eu fico por aqui. Muito obrigada e até um próximo vídeo, até na próxima semana.